Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu decidi colocar aqui no YouTube, dentro do meu canal, os vídeos que fizeram parte do primeiro Congresso Nacional Online de Literatura Queer. Ao todo são 19 palestrantes, tá? 19 pessoas selecionadas a dedo, que representam uma parte do que está sendo feito no Brasil em termos de literatura LGBT, literatura queer. O projeto em si era mais ou menos assim, o congresso ele funcionou durante uma semana, gratuito, e aí as pessoas tiveram que se disponibilizar a prestar atenção nos horários para assistir e participar do congresso. Muita gente participou, muita gente já recebeu o certificado de presença online do congresso, porém, esse vídeo que eu estou colocando no YouTube agora, a gente não vai gerar certificados, tá bom? É uma forma só que eu vi de estender as visualizações do vídeo e das pessoas convidadas, dos palestrantes, das palestrantes, que estão falando muita coisa interessante sobre a literatura, sobre confecção de personagens, sobre marketing para autores, sobre, enfim, cada palestrante eu vou deixar abaixo do vídeo no YouTube a descrição de cada um, as minhas redes sociais também, o link do projeto, mas caso você esteja caindo nesse vídeo sem querer, né, apenas nesse vídeo, para conseguir reunir todos eles, eu vou deixar tudo no link fabricioviana.com/congresso/literatura/LGBT, tá bom? Só para facilitar. Então, se você está entrando nesse vídeo, novamente, você fez uma pesquisa no Google, fez uma pesquisa no YouTube e se deparou com esse vídeo, então se você quiser ver os outros vídeos, e são 19 vídeos, tá, desse primeiro congresso, é só entrar no fabricioviana.com/congresso/literatura/LGBT. Outra coisa que eu quero dizer, o próximo congresso, o primeiro foi realizado em 2017 e o segundo, a minha pretensão era de fazer logo em 2018, não deu certo. Em 2019 eu não sei também, porque eu estou com outros projetos em andamento, por isso inclusive que eu estou disponibilizando esse primeiro. Penso que desejo fazer o próximo congresso o mais breve possível, porém eu não tenho uma data ainda, porque isso demanda muito trabalho e eu não sei exatamente quando eu vou conseguir. Talvez 2019, talvez 2020, mas a ideia é que realmente tenha ainda a segunda edição desse congresso, tá bom? Eu espero que vocês gostem, assistam esse vídeo, dê um like, se inscreva no meu canal, tem outros vídeos de outras coisas também com temas LGBTs, com literatura brasileira, literatura LGBT, enfim. Inclusive tem meus livros, se vocês quiserem conhecer, tem o meu site pessoal, minhas redes sociais, que eu estou deixando também todos os vídeos do meu canal aqui no YouTube. Entra lá no Instagram, Twitter, enfim, Facebook, vamos interagir e vamos se comunicar cada vez mais, tá? Como eu falei, a literatura LGBT atual, ela tem muita coisa sendo produzida, muitos livros, muitas pessoas, tanto que eu tenho um carinho especial por cada pessoa que participou desse congresso, que aceitou essa ideia minha de fazer realmente um congresso de gente apaixonada por literatura LGBT e que de fato tinha alguma coisa para falar de interessante. Como vocês vão ver nos próximos vídeos, eles realmente têm muito que contribuir. Então assistam novamente e, por favor, dá um like no vídeo, deixa um comentário para o palestrante, para a pessoa, ou apenas um comentário sobre a tua experiência de vida, porque outras pessoas podem ler os comentários e interagir contigo, tá bom? Então acho que quanto mais a gente juntar essa união, juntar essa rede de ideias voltadas para a literatura LGBT nacional, acho que todos nós ganhamos, tá bom? Então fiquem com o vídeo, esse aqui, e os próximos entrem no link que eu vou deixar também no vídeo para assistir todos os 19 palestrantes. É isso aí, um grande abraço, Fabrício. Olá pessoal, eu sou a Karina Dias, autora dos livros Aquele Dia Junto ao Mar, Diário de uma Garota Atrevida, As Rosas e a Revolução e Sem Destino Depois que Ela Partiu.
eu tive o privilégio também e a honra de participar de 3 coletâneas. Vozes para Lilith, que foi a primeira antologia de literatura lésbica da América Latina, Urgias Literárias da Tribo e Um Rio de Cores. Na internet, eu publiquei 13 histórias. Vale lembrar que antes de publicar um livro impresso, escrever na internet foi muito importante para exercitar e construir o hábito de escrita em mim. Você nota, lendo textos antigos, exatamente o processo de melhoria. Então, se você gosta de escrever, quer ter um livro publicado, use a internet como ferramenta de aprendizado. Quanto mais você escreve, quanto mais você lê e quanto mais você pratica, melhor fica a sua escrita. Tá vendo? Até rimou. Quero agradecer ao querido Fabrício Viana pelo convite. É um prazer participar do primeiro Congresso Nacional Online de Literatura Queer. Que venham mais congressos como esse, né? É muito bom ter um espaço como esse para falar um pouco desse processo de construção de um livro. A minha palestra se chama Construindo o Romance Lésbico de Época, Dicas e Macetes. Eu vou falar do processo de construção desse livro, As Rosas e a Revolução, que é um romance ambientado no período da ditadura militar brasileira. O ano é 1968. Aos 17 anos, Vilma, a filha perfeita e despolitizada do Coronel Solano, aceita um convite que mudará a sua vida. Decide acompanhar a amiga Maristela em um passeio no restaurante estudantil Calabouço, no Rio de Janeiro. Queria ver de perto como eram os cabeludos comunistas que o pai tantas vezes praguejava. Viu muito mais. Testemunhou a invasão policial do restaurante e foi resgatada do terror por Alda, militante da UNE, por quem se apaixonou perdidamente. E a saga começou. Entra para o movimento estudantil, o pai descobre e a manda para São Paulo. Na terra da garoa, a menina se torna mulher, se entrega à militância contra a ditadura e desfruta de um grande amor, recheado de reviravoltas. Quando você abrir esse livro, perceberá que as linhas tênues de um diário unirão para sempre a vida de Miguel, Vilma, Hannah, Anita e a sua. Então, eu vou contar para você quais foram os métodos que eu adotei para escrever esse livro. Lembrando que cada autor tem a sua metodologia, né? Eu vou falar da minha, você pode desenvolver a sua também. Essa é só uma das muitas formas, né, possíveis de se escrever um romance histórico. Para não fazer uma palestra muito extensa, eu estruturei a apresentação em 4 partes. A primeira parte é inspiração. Segunda parte, como nasce uma boa ideia. Terceira parte, história envolvente. E a quarta parte, a última, é a pesquisa. Vale lembrar que de todas essas dicas, a pesquisa é a que mais vai fazer diferença na hora em que você escrever um romance histórico. A pesquisa é a base de tudo. Antes de um roteiro, por exemplo, vem o quê? A pesquisa. De forma bem simplificada, primeiro você escolhe o tema que quer abordar, depois vem a pesquisa e depois o roteiro, o livro. E durante o processo ainda tem mais pesquisa, então você nunca para de pesquisar. Por isso, esse enfoque tão grande na pesquisa. Primeiro tópico, inspiração. Para escrever qualquer história, você precisa de inspiração, certo? E aí, como a gente se inspira? Como a gente encontra a inspiração perfeita? Tem receita? Não tem. A inspiração a gente sente. É aquela vontade quase visceral de colocar para fora uma ideia. A inspiração, ela nasce das nossas experiências, dos livros que lemos, dos filmes, das séries, das novelas que assistimos, do dia a dia, das nossas experiências. A nossa vivência, ela é muito importante. A inspiração vem também do que a gente ouve, seja de um amigo, seja de um parente ou até de desconhecidos. Saber ouvir é muito importante para tudo na vida. E para a gente que gosta de escrever, saber ouvir é fundamental. Eu, por exemplo, antes de escrever As Rosas e a Revolução e durante o processo de escrita, eu ouvi muitas histórias de pessoas que viveram no período da ditadura militar brasileira. Então, é um lema: ouvir, ouvir e ouvir. Ouvir, na maioria das vezes, é até mais importante do que falar. A inspiração, ela está em todo lugar. Sabe aquela voltinha que você dá no shopping? Você para na praça de alimentação e o que você faz? Olha para o seu lanche? Não. O seu lanche, a partir de agora, é só um pretexto para você observar as pessoas à sua volta. Parei em frente ao sobrado em que morei. As pessoas passavam por mim sem que eu conseguisse me mover.
Olhei o poste de luz que ficava em frente à janela do meu antigo quarto. Esquizofrênica, do outro lado da rua, pude ver Alda, parada, encostada nele. Fumava um cigarro e sorria para mim. Balancei a cabeça negativamente e a ilusão desapareceu. Respirei fundo. As paredes da casa estavam descascadas, as janelas fechadas. Bati palmas. Ninguém me atendeu. Pensei em desistir, mas tornei a repetir o gesto e ouvi o rugido da porta da sala se movendo. Era um barulho assustador, o mesmo barulho da fechadura da porta do DOPS, em São Paulo. Tenta sentir as pessoas, os gestos, as vozes, o jeito de falar, as manias. Gente, todo mundo tem mania. Se eu fosse falar das minhas, daria para fazer uma palestra só sobre manias. Quem me conhece sabe, sofre, viu? Nessas horas que a gente vê quem são os nossos verdadeiros amigos. Bom, dá para ficar horas e horas fazendo esse trabalho de observação. E é um trabalho importante, porque quando montamos um personagem, quanto mais características possíveis dermos a esses personagens, mais empatia você vai estabelecer com o seu leitor. Ó, por exemplo, dentro do ônibus, dá pra gente dar aquela esticada de pescoço e, sem querer, ler a conversa de alguém no WhatsApp. Não, gente, não faz isso não, isso é feio, né? Eu disse isso porque eu lembrei de um amigo que estava lendo a conversa alheia de outro amigo e descobriu que eles tinham saído com o mesmo cara. Quando ele me contou, eu fiquei pensando em usar isso como um conflito para uma próxima história que eu estou escrevendo. Fofocas à parte, nós podemos e devemos nos inspirar até nas coisas mais básicas, como andar de metrô em São Paulo. Pega o metrô às 6 da noite na Sé, poesia total, né? Calor humano, fim da solidão, que nada. É inspiração, mas é inspiração para um livro de terror, ninguém merece. Metrôzão às 18 horas na Sé. Eu pego o Corinthians e Itaquera, então, nossa, bom, enfim, você entendeu, né? A inspiração, ela surge das pequenas e das grandes coisas que estão à nossa volta. Segundo tópico, como nasce uma boa ideia? Entre muitas outras formas, ouvindo as pessoas. Lembra do primeiro tópico? Inspiração? Então, ouça sempre, exercite a prática do ouvir o outro. Independente de ser um romance histórico ou não, uma boa ideia, ela é sempre uma boa ideia. Por exemplo, eu ia escrever sobre a Segunda Guerra Mundial. Já estava pesquisando na internet, tinha comprado uns livros sobre a Segunda Guerra, mas em uma conversa lá em 2008, com uma editora que eu respeito muito, que é a Laura Bacelar, estava falando com ela sobre a história que eu queria escrever. E ela me fez uma pergunta. Karina, já que você quer escrever um romance histórico, por que você não escreve sobre a ditadura militar brasileira, que é um tema muito mais próximo de nós, brasileiros? Foi nesse momento que as possibilidades se desenharam na minha cabeça. O que eu sabia sobre a ditadura militar brasileira era bem pouco. Sabia que foi um período de repressão, que começou com um golpe militar em 64, que as pessoas desapareciam ou deixavam o país simplesmente por não concordarem com o governo. Mas, ouvindo a Laura, essa história começou a tomar corpo dentro de mim, de um jeito, e aí veio a inspiração. E o que era uma possibilidade começou a virar essa realidade que se transformou no livro As Rosas e a Revolução. Uma semana depois eu já estava fazendo o quê? Anotações e um pedacinho de papel. Sempre ande com um pedacinho de papel na bolsa, uma canetinha ou um lápis. Então, uma boa ideia, ela nasce também de uma conversa, de uma experiência, da necessidade de desafiar os nossos limites. E era um desafio grande para mim. Eu não tinha ideia de como construir uma história convincente que se passa na década de 60, 70, 80, sem ter vivido esse período. Mas é possível e está aí o livro para provar isso. Mesas, cadeiras, paus e pedras da obra eram colocados nas portas. Alguns corriam sem saber para onde, talvez na direção da galeria que ficava na rua de trás. Fui levada pela multidão que se armava e enfrentava os homens de capacetes azuis. Parecia uma guerra, jovens enfileirados na linha de frente de uma batalha. E então ouvi o som mais aterrorizante de toda a minha vida. Me senti como uma espectadora, tamanho o absurdo da cena. E não eram os gritos, e sim o barulho que veio das armas de fogo. Armas iguais às que meu pai limpava, como quem limpa um troféu. Aquele disparo havia cortado a carne de alguém. O cheiro de sangue e de pele queimada subiu no ar, seguido de outros tiros que me fizeram tapar os ouvidos com as mãos
e tentar agachar entre as pessoas desavoradas, mas não consegui concluir minhas ações. O tombo do garoto fez tilintar o meu peito. Ele caiu praticamente na minha frente, os olhos arregalados, as mãos no peito. Os joelhos tocaram o chão enquanto suas expressões passavam de desconhecidas para íntimas. O garoto tombou lentamente, a camisa tingida de vermelho. Por um momento irracional, olhei as tintas espalhadas pelo chão, mas não era tinta, era sangue. O vermelho que escorria do peito do menino era sangue. Analisei-o por segundos e percebi que aquela bala que vazou o peito dele poderia ter vazado o meu. E ele era tão jovem quanto eu. Teria quantos anos? 16? 17? Então nós vamos para o próximo tópico, que é o terceiro tópico, história envolvente. A primeira coisa a ser pensada é que para escrever um livro histórico envolvente, a história do período retratado ela deve ser respeitada. Afinal, se não é para ter o mínimo de fidelidade aos acontecimentos históricos da época que nós vamos retratar, não faz sentido escrever uma trama ambientada em um período específico, não é mesmo? É importante trazer elementos como comportamento da época, costumes, roupas, cenários, linguagem. Nossa, como a linguagem é importante. Saber como as pessoas viviam naquele tempo é importantíssimo. No meu caso, eu precisava ambientar a minha história no Brasil da década de 60, durante o período da ditadura militar. Ah, Karina, mas não é um livro didático, de história, é uma ficção. Tudo bem, que seja. Gente, nenhum professor de história do Brasil vai colocar o meu livro embaixo do braço e dar aula sobre ele. Mas é aí que tá. Para você conseguir trazer o leitor para dentro da narrativa, prender a atenção dele e fazer ele pensar na história, mesmo depois que ele fecha o livro, é necessário, na verdade, é fundamental trazer pelo menos alguns elementos que envolvam, que situem o leitor no período descrito. E como a gente faz isso? Vamos lá. Primeiro passo. Apaixone-se pelo tema. A paixão faz isso com a gente, não é? Quando você está apaixonado, o que acontece? Você não consegue parar de pensar na pessoa amada, você sente borboletas no estômago, todos os lugares te lembram essa pessoa, uma música que você ouve, um filme que você assiste, você fica rindo do nada, a gente fica meio bobo, né? Faça isso com o seu projeto, se apaixone por ele, a ponto de não conseguir parar de pensar. Olha, eu me envolvi tanto com o meu tema, que era a ditadura militar, que durante a pesquisa que eu estava fazendo, teve um ano, se eu não me engano, foi em 2010, eu tirei uma semana de férias para percorrer os caminhos que os estudantes e manifestantes fizeram lá em 68. E por que eu fiz isso? Quem leu o meu livro sabe, quem não leu, estou convidando para ler, viu? A história, ela começa, de fato, com a minha personagem fictícia presenciando um fato real, que foi o assassinato do estudante Edson Luiz, no restaurante do Calabouço, no Rio de Janeiro, em 28 de março de 68. Para tentar escrever de forma convincente, a pesquisa de campo ela foi muito importante. E eu fiz esse trajeto a pé, me baseando nos locais que os livros, jornais e revistas da época indicavam, e fui para, sabe onde? No cemitério São João Batista, lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. Saímos em marcha da Cinelândia e seguimos para o cemitério São João Batista, em Botafogo. Tinha tanta gente nas ruas que era difícil andar. O caixão era rodeado pelas pessoas. Cartazes erguidos, milhares de vozes gritando: mataram um estudante. E se fosse seu filho? As ruas eram pequenas para tanta gente. Do alto dos edifícios, ouvimos aplausos por onde passávamos e uma chuva de papel picado abençoava aquele instante de reflexão e de dor. Emocionados, gritávamos em coro para as pessoas descerem dos prédios e se juntarem a nós. Algumas desceram, encorpando a multidão. Outras hastearam panos pretos em sinal de luto. Cada um protestava à sua maneira. Só não havia espaço para o silêncio da sociedade. Aí eu encontrei o túmulo do Edson, vi que tinha outra pessoa no lugar, soube que os restos mortais do rapaz foram incinerados em 73 e, no fim, eu procurei a administração do cemitério para ver o livro de registros. Gente, quando eu peguei aquele livro enorme, poeirado, de 1968, aí eu folheei e achei o nome dele. Estava até escrito errado, estava escrito Nelson Luiz de Lima Couto, e o nome dele é Edson Luiz de Lima Souto. Na hora eu fiquei tão emocionada que eu comecei a chorar.
Aí o moço que tinha trazido o livro para eu ver, ele perguntou assim, ele era da sua família? Então, é isso que eu digo, apaixone-se pelo tema. Se você se envolve, quando as pessoas lerem, elas também vão se envolver. Quando você se apaixonar, cada palavra que você escrever no seu livro terá emoção. E não há nada mais sublime do que alguém ler o seu livro e dizer que a história é tão real que parece que a sua personagem viveu mesmo naquela época. Gente, isso não tem preço. De Botafogo, fomos parar em Ipanema, em uma casa charmosa pertinho da Rua da Praia. Pensei que era um novo esconderijo das pessoas do movimento, mas não. Para minha surpresa, era a casa de Alda. Entramos na sala, um cômodo gigantesco, com poucos móveis, mas todos de bom gosto e de qualidade. Passamos por um corredor comprido, com alguns quadros. Havia 3 portas. Entramos na segunda, no quarto dela. No local, uma cama pequena. As paredes eram forradas de papel quadriculado em tons pastel. Um pequeno guarda-roupa marrom no canto oposto da janela e uma estante apinhada de livros em outra parede. Tudo muito simples, mas confortável. Embaixo da janela podia-se ver uma escrivaninha. Sob esta, adormecida e empoeirada, uma linda máquina de escrever azul de teclado preto. Admirada, parei ao lado do objeto. Gosta dela? Perguntou Alda, que com as costas apoiadas na porta do armário me observava. É linda, disse e acariciei a superfície do objeto. Tinha uma folha em branco, pronta para ser usada. Apertei os dedos nas teclas como criança que faz traquinagem. Desculpe, disse ao ver impressas 3 letras que eu havia escolhido aleatoriamente. Alda me olhou com a expressão tranquila. Não parecia preocupada com a folha que eu havia estragado. Sorrateira se aproximou das minhas costas. Delicadamente afagou os meus ombros e suspirou em meu pescoço, fazendo com que todo o meu corpo se acendesse em brasas. De olhos fechados, inclinei a cabeça para trás e senti os lábios dela deslizarem na minha pele. Enchi os meus pulmões de ar como se fosse desfalecer nos braços da revolucionária. Suspirei. Alda amparou as minhas costas em seu corpo e, com o braço esticado, dedilhou intimamente na bela máquina de escrever a frase "Eu te amo". Com os olhos submersos em lágrimas, inclinei meu rosto para o lado e encontrei os lábios dela. Com paixão, os beijei. Depois desse exemplo, a gente avança para o último tópico, que é a pesquisa. 4º tópico, pesquisa. Eu demorei quase 5 anos para escrever o livro As Rosas e a Revolução. Simplesmente porque o processo mais delicado é o da pesquisa. Para você escrever uma história contemporânea, você também precisa de quê? De pesquisa. Lembrando dos livros que eu escrevi, vou dar o exemplo do Aquele Dia Junto ao Mar. Eu falei do mundo de uma garota de programa lésbica. Então, para não ser superficial nessa abordagem, o que eu fiz? Eu pesquisei muito sobre esse tema. Como era o mundo de uma garota de programa, onde ela iria morar, onde a história se passaria. A história ela se passa em Copacabana e Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Então eu precisei pesquisar também sobre esses bairros. Eu não conhecia tanto assim sobre Copacabana e Santa Teresa, mas com a pesquisa eu consegui fazer toda uma ambientação que uma vez eu recebi um e-mail, que é legal falar, porque foi um e-mail que me emocionou muito, de uma leitora que ela leu o livro Aquele Dia Junto ao Mar e ela tinha muito medo de ir no Rio de Janeiro, mas ela marcou uma viagem depois da leitura e ela fez todo o caminho das minhas personagens. E ela disse que foi uma das viagens mais maravilhosas que ela já fez na vida. Então isso é gratificante, porque através da minha pesquisa, ela localizou os locais e ela passeou por eles. E por aí vai. A pesquisa ela envolve tudo, desde as características dos personagens até os desdobramentos da narrativa. Agora, para escrever um romance histórico ficcional, a pesquisa é, gente, naturalmente mais densa. Eu precisei retratar uma época diferente da que eu estava vivendo e isso já é uma dificuldade enorme. Então, os contextos sociais, políticos e culturais eram muito importantes. Como as pessoas viviam naquela época? O que elas assistiam? No final da década de 60, a TV, por exemplo, ela não era tão popular como é hoje. Hoje ninguém imagina uma casa, né, sem uma TV pelo menos. Só que naquela época, nem todas as casas tinham uma TV na sala. A imagem ainda era em preto e branco. Existia ainda a TV Excelsior,
A TV Tupi, a imagem colorida, ela só chegou na década de 70. Tem até uns trechos no livro que eu descrevo a TV da época, porque uma das personagens, que é a avó da personagem principal, ela tem uma TV na sala e é o objeto mais valioso da casa. Ela mantém uma relação de adoração com a TV por causa das novelas que começaram a ser exibidas, que é uma coisa impressionante. Então a TV está quase num pedestal. Meu tio se despediu da porta e fiquei ouvindo a avó tecer comentários sobre os capítulos de uma novela chamada A Legião dos Esquecidos, que ela assistia na TV Excelsior. Minha avó nutria um amor platônico pelo Francisco Coco, ou Felipe Montclair, que era como ela se referia a ele. Por alguns momentos, confesso que fora divertido ouvi-la falar daquele mundo ficcional como se fosse a realidade em que vivíamos. Na cabeça da minha avó, era mesmo real. Com relação à informação, naquela época, as pessoas se informavam mais pelo quê? Através do rádio, através do jornal impresso. Então, não cabia dar tanta ênfase à televisão nesse aspecto. Esses detalhes, eles são muito importantes na hora de escrever uma história sobre determinada época. São aspectos importantes. Isso demanda muita pesquisa, porque a gente precisa amarrar a história. E quando eu digo amarrar a história, eu estou falando dos ganchos, dos elos que formam a engrenagem. Eu não poderia, por exemplo, falar da passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro sem falar do assassinato do Edson Luiz no restaurante do Calabouço. Porque uma coisa está totalmente ligada à outra. Então, como é que a gente faz para pesquisar tudo isso? Para encontrar esses elementos e deixar rica a sua história. Pesquise em livros de história. Eles são fundamentais para dar mais corpo na sua pesquisa. Eu li, em média, uns 40 livros para escrever sobre esse tema. E ainda, nem de longe, eu sei tudo. Ainda continuo estudando. Tem uns autores que eu li e reli pelo menos umas 2 vezes, como Zueni Ventura, Maria Ribeiro do Vale, o Hélio Gaspari, Bernardo Kucinski, Mozart Benedito, Ricardo Couto. Com certeza eu estou esquecendo um monte de nomes, porque tem uma bibliografia gigante sobre a ditadura militar brasileira. No final da palestra eu vou colocar alguns nomes de livros e filmes, caso você queira ver um pouquinho dos caminhos que eu percorri para escrever esse livro. Fora os livros, tem uma gama grande de filmes, documentários, jornais, revistas da época. Muito importante também é visitar os acervos. Eu visitei o Arquivo Público do Estado de São Paulo, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Hoje, os jornais que estão em circulação disponibilizaram o acervo online deles. Mas eu pesquisei também os jornais A Última Hora e o Correio da Manhã, que esses dois não circulam mais. Na internet dá para encontrar muita informação deles, até ler algumas notícias. Eu optei pelos acervos porque, junto com a literatura, eu estava desenvolvendo um projeto de iniciação científica, aí depois eu fiz o mestrado também, visitando o período da ditadura militar brasileira. Então esses jornais eles foram utilizados nessas pesquisas também. E eu ainda continuo pesquisando, cada um deles. Por que eu estou dando tanta importância aos jornais? Não só porque eu sou jornalista, mas porque quando você pesquisa jornais da época, é muito legal. Porque dá para entender a linguagem do período, os comportamentos da época. O jornal, a literatura, os filmes, os programas, eles são registros históricos e servem também para nortear a respeito de como uma sociedade vive. A pesquisa, ela é muito importante. Mas é importante também reunir essas informações e filtrar. Selecionar os fatos mais relevantes para você retratar na sua história. Foi o que eu fiz. Através do olhar das minhas personagens, que são todas ficcionais, vale lembrar isso sempre, eu tentei mostrar alguns fatos reais e importantes que nós vivemos durante um determinado período. Mas como eu mencionei antes, não é um livro de história, é um romance ambientado em um período histórico. Por isso, jamais escreva de forma didática. É preciso ter suavidade na hora de contar a história. É preciso ter emoção, tentar trazer cheiros, gestos, gostos e sensações para que o leitor possa saborear, ser conduzido até essa época, essa outra época que ele não viveu. O seu objetivo é alcançado quando alguém te diz: é real? A Vilma existiu? Esse livro, nossa, esse livro me emocionou. É isso. Se inspire, preste atenção nas boas ideias, pesquise exaustivamente e produza muito. Eu deixo um grande beijo para você que assistiu essa palestra. Agradeço pela sua companhia, espero que tenha gostado. Se quiser ler o livro As Rosas e a Revolução ou algum outro livro que eu escrevi,
entre em contato pelo meu site www.carinadias.com.br ou pelo e-mail escritora@carinadias.com.br. Um grande beijo, até uma próxima vez.